Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso por guilhões, cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os guilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus, ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que antes fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Glória a Deus. Igreja, nós estamos falando neste mês de março, todo mês de março, na verdade, sobre cura e libertação. E nesta noite eu quero falar com vocês sobre a libertação de um homem gadareno. Não fala o nome dele aqui, só fala que ele era o endemoniado gadareno. Ele era da terra de Gadar. A terra de Gadar, ela fica em frente à cidade de Jerusalém. Ela só é dividida pelo mar da Galileia. Então você monta em Jerusalém numa embarcação e passa para o outro lado da margem, você chega na terra dos Gadarenos, você chega na terra onde havia este homem endemoniado, a ponto dele não ficar mais em si, a ponto dele estar totalmente dominado por aquela legião de demônios, porque Jesus pergunta o nome e eram muitos, então era legião. E ele ficava nos sepulcros, ele ficava ali atormentado e atormentando as pessoas daquela cidade, a ponto das pessoas não poderem nem passar naquele lugar. E Jesus toma uma decisão. Jesus fala assim: vamos para outra margem, vamos lá libertar este homem. É lógico que ele não fala que ele estava indo para este propósito, mas Jesus sabia o que ele ia encontrar do outro lado, tanto que ele vai ao encontro deste homem, tanto que ele vai ao encontro deste endemoniado. Só que se você ler o capítulo 4, a partir do versículo 35, você vai ver que levanta-se uma grande tempestade, algo que não permitia que a embarcação de Jesus chegasse do outro lado. Por quê? Porque o inimigo não quer perder território, o inimigo ele não quer permitir que Jesus chegue na vida das pessoas, ele não quer permitir que a palavra chegue até o ouvido das pessoas, porque a palavra liberta, a palavra restaura, a palavra cura, a palavra consola.
E o inimigo tenta de todas as formas fazer com que Jesus não chegue naquele lado, aonde estava aquele endemoniado gadareno. O inimigo sabe o que Jesus estava indo fazer lá. O inimigo sabia que Jesus estava indo para ter um encontro com aquela pessoa. E o inimigo sabe que todos os dias, quando nós nos colocamos, ou colocamos a intenção no nosso coração, de estar na casa do Senhor, de ouvir a palavra que é pregada, a palavra que é anunciada, Ele vai trabalhar de todas as maneiras para impedir que você esteja aqui, para impedir que você venha à casa do Senhor, porque Ele sabe, igreja, que se você ouvir as palavras que estão aqui, e que são palavras de vida, você vai ser liberto, você vai ser curado. Pastor, mas eu não manifesto o demônio. Igreja, só de você ouvir, você já é automaticamente liberto. Só de você aceitar Jesus, você já é liberto. E o inimigo, ele não quer permitir que Jesus chegue na nossa vida, ele não quer permitir que Jesus chegue na nossa família. Ele está ali dominando aquele território e ele não quer dar espaço para que Jesus entre e liberte. Ele não quer dar espaço para perder aquele território. Eu vou dar um exemplo para vocês que vocês estão cansados de ver. Algumas cidades aqui do nosso Brasil, aonde é dominado pelo tráfico, onde é dominado por milícias, onde é dominado por facções, a polícia não entra. E quando a polícia vai entrar, eles colocam barricadas, não é assim? Colocam lá situações para que furem os pneus, para que os carros blindados não entrem. Eles atiram para manter os policiais fora, porque eles não querem perder o território, eles não querem perder aquela área onde está dominada, e eles extraem tudo aquilo que eles precisam, toda a sua riqueza, eles extraem aquilo que os sustentam. Igreja, nós entendemos muito bem isso, olhando para as favelas, olhando para as facções, olhando para o crime organizado, e o inimigo não é diferente das nossas vidas. O inimigo, ele está ali e ele quer te manter preso, ele quer te manter preso num pecado, ele quer te manter preso num ódio, numa mágoa, num ressentimento, ele quer te manter preso em alguma limitação sua, e ele não vai querer perder território. Por isso que ele luta tanto para que você não esteja na igreja. Por isso que ele permite tantos convites para você, justamente nos dias de culto. Por isso que ele permite tantas situações que envolvem justamente o dia que é para adorar o Senhor, porque ele não quer que você saia, ele não quer perder aquilo que há tanto tempo ele domina, aquilo que há tanto tempo ele está ali trabalhando, fazendo morada. Igreja, se você ler o versículo 35 ao 41 do capítulo 4, que antecede esse texto, você vai ver que se levanta uma grande tempestade no mar da Galileia, a ponto deles quase naufragar, e os discípulos chegarem em Jesus que estava dormindo, e falar assim: você não está preocupado que nós vamos morrer? O inimigo não quer que a luz seja acesa na sua vida, igreja. O inimigo não quer que a libertação chegue na sua casa. O inimigo não quer que a libertação chegue na sua família. Ele quer te manter prisioneiro. Ele quer te manter escravizado. Só que a hora que Jesus chega diante daquela cidade, quando Jesus chega naquelas terras de Gadar, a Bíblia fala no versículo 6: e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Igreja, Jesus está vindo de encontro para aquele endemoniado. Jesus está vindo de encontro para aquele cemitério onde era a casa daquele homem há muitos anos. E aquele homem sai correndo em direção a Jesus. Acho que todo mundo falou: agora ferrou, vai apanhar como todos que passam aqui apanham, vai ser atemorizado como todos que passam aqui nessa região são. Mas a hora que ele chega diante de Jesus, igreja,
se cumpre um versículo que está lá em Romanos capítulo 14, versículo 11, que é um cumprimento que está lá em Isaías: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Filho de Deus. E aquele homem, então, a Bíblia fala que ele o adorou. Adoração é se prostrar diante daquele que é maior, é se colocar de joelhos diante daquele que é santo. E aquele homem endemoniado, mesmo possesso de mais de 2.000 demônios, a Bíblia fala que é uma legião, acredite que é 6.000, ele se coloca de joelhos diante do Senhor. Ele se coloca de joelhos diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele então, no versículo 7, ele fala assim: e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu uso muito esse versículo às vezes para evangelizar, essa colocação, porque até os demônios se prostraram diante de Jesus e reconheceram que Ele era o Filho do Deus Altíssimo. Até os demônios se prostraram diante de Jesus e conheceram Ele. As potestades, os principados, as regiões celestiais sabiam que ali estava aquele que é maior do que o reino das trevas. E eles se colocam de joelhos diante de Jesus, aqueles 2.000 demônios, mais de 2.000 demônios incorporados naquele homem, e fala: o que você quer com a gente? E é engraçado que quem atormenta é quem, igreja? Satanás, não é? Quem traz dificuldades é quem? Satanás. Quem traz problemas é quem? Satanás. E quando eu digo Satanás, eu não estou dizendo o príncipe das trevas, o próprio Lúcifer. Eu estou dizendo toda a casta de demônios que está com ele. Todos aqueles demônios que estão ali para atemorizar. E olha o que eles falam depois: conjuro-te por Deus que não me atormente. O Satanás pedindo para não ser atormentado. Sabe por quê, igreja? Porque diante deles estava aquele que era maior que eles. Diante deles estava aquele que era mais forte do que eles. As regiões celestiais entendem isso, e nós muitas vezes não entendemos isso para nossa casa. Achamos que a bebida é mais forte que o nosso marido, que o teu marido, não é meu não, pelo amor de Deus, né? Que o nosso cônjuge, vamos falar assim. Achamos que a bebida é mais forte que o nosso cônjuge e domina ele. Achamos que a prostituição é maior do que a nossa fé, é maior que Jesus, e nos deixamos dominar por ela. Achamos que os vícios são maiores do que o domínio próprio que Jesus pode nos dar. Mas os próprios demônios, hora que estiveram diante de Jesus, falaram assim: não nos atormente, deixa nós quietinho aqui, porque eles sabiam que Jesus era mais forte do que eles. Igreja, não sei se vocês conseguiram captar ainda, mas Jesus é mais forte que o teu problema. Jesus é mais forte que as tuas adversidades. Jesus é mais forte que as tuas dívidas. Jesus é mais forte que a doença. Jesus é mais forte que a enfermidade. Jesus é mais forte do que tudo aquilo que tem te aprisionado de gerações e gerações, e nós chamamos de maldições hereditárias. Atormentou tua casa lá na vida dos teus avós, atormentou tua casa na vida dos teus pais, e tem atormentado a sua casa nos dias de hoje, na sua vida. Jesus é maior que isso, e o diabo sabe, os demônios sabem, tanto é que a hora que eles se colocam diante de Jesus, eles falam assim: não nos atormente, Filho de Deus. Por que você veio aqui? Por que você veio neste lugar? Estávamos aqui quietinho, mantendo este homem aqui atemorizado, mantendo este homem aqui preso, cativo, escravizado. O que você tinha que vir aqui? Porque eles sabiam que Jesus é maior. Eles sabiam que Jesus
tinha poder para libertar. No capítulo 8, versículo 29 de Mateus, é a mesma história contada de outra visão. Capítulo 8, versículo 29 de Mateus, a Bíblia fala assim: e eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Eu só queria esse acréscimo, antes do tempo. Até o diabo sabe que ele tem um tempo. O diabo sabe que ele tem uma limitação. O diabo sabe que ele tem um tempo para trabalhar. E a hora que acaba esse tempo, não tem mais o que fazer. Ele sabe que vai chegar um momento onde ele vai ser jogado junto com os seus demônios no lago de fogo e enxofre, e nunca mais vai poder atormentar ninguém. O diabo sabe que vai ter um milênio, e no milênio ele também não pode atormentar ninguém. O diabo sabe que o tempo dele está acabando. E o diabo sabe que aquele momento ali, o reino dos céus tinha alcançado a terra através do Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo. E ele sabe que o tempo dele tinha se esgotado na vida daquele homem. E ele fala assim: mas antes do tempo você veio? Não é o tempo ainda. Mas Jesus estava ali para libertar. Aí tem pessoas que falam assim: não, aqui na terra é o inferno é aqui. O inferno é aqui para aqueles que querem viver o inferno é aqui para pessoas endemoninhadas, o inferno é aqui para pessoas escravizadas, o inferno é aqui para pessoas cativas por potestades e principados, o inferno é aqui para casamentos de pessoas mal acabadas, pessoas problemáticas, pessoas cheias de traumas, cheios de demônios nas suas vidas. O inferno é aqui para muitas pessoas, não é para mim, e eu acredito que não é para você, sim ou não? Porque nós somos libertos, nós podemos viver o melhor desta terra, porque Jesus um dia nasceu e morreu numa cruz, e nos deu a chave da morte, e nos deu condições de viver algo melhor, algo maior. É por isso que Satanás vira para Jesus e fala assim: mas não é tempo ainda. Mas Jesus fala para ele, volte lá no livro de Marcos capítulo 5, Jesus fala para ele: sai porque o teu tempo na vida deste homem acabou. Sai porque o teu tempo de ficar mantendo essa família escravizada acabou. Sai porque o tempo de manter este filho num cativeiro e longe da sua casa acabou. Acabou o momento de inferno deste homem, acabou. Vamos ler aí o versículo 8, por que eles pedem para Jesus não atormentar eles? Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus olha para aquele homem prostrado diante dele e fala: sai da vida dele, Satanás. Só que saiu, igreja? Não. Por que não saiu? Porque ele expulsou um, mas tinha uma legião, tinha muitos lá. Aí o que Jesus faz? Quem está aí? Quem que está aí? Versículo de baixo, perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião, porque somos muitos. São muitos demônios que estão aqui, é legião. Nós temos mantido este homem escravizado há muito tempo. Nós não queremos sair. Se você ler um pouquinho mais para baixo aí, você vai ver, e eu li todo o contexto, depois você pode ler, que ele fala assim: não nos mande para fora dessa província, que nós não tenhamos que sair deste vamos falar de uma coisa que nós entendemos, não nos retire deste bairro. Nós gostamos deste bairro aqui, nós queremos ficar aqui neste bairro, nós queremos ficar aqui neste local, nós queremos ficar aqui atormentando essas pessoas. Mas Jesus falou assim: não vai mais atormentar, porque não era só a vida daquele homem que era atormentada, igreja. A Bíblia fala que todos que passavam por ali, aquele homem atormentava.
nós estamos cansados de ver exemplos disso, é que às vezes nós não conseguimos trazer o espiritual para a realidade. Vai para o centro da cidade, nos dias de hoje aqui de Rio Preto. É fácil andar no centro da cidade nos dias de hoje? De boa, assim, tranquilo com a tua família? Não. Dá R$2, dá R$1, dá R$5, paga uma marmita. Aí você fala, vamos lá, vou pagar uma marmita para você. Não, mas eu prefiro dinheiro. Não, mas eu não tenho dinheiro. O cara, para mim, para Simone, sacou a maquininha. Eu passo no cartão. Por quê? A pessoa não é só ela atormentada, ela atormenta todo mundo que está andando. Ela atormenta todo mundo que está passando, ela atormenta a família. Ela atormenta amigos, ela atormenta parentes, ela atormenta quem estiver perto. Quem sabe de uma pessoa problemática sabe o jeito que é. Não é só a casa que ele atormenta a vizinhança inteira. Atormenta todos. E Jesus chega ali e fala assim, não vai mais atormentar ninguém. Não vai mais perturbar a vida de ninguém. Não vai mais entrar nesta casa. Não vai mais trazer limitação para este homem. Igreja, se nós queremos ser libertos, nós temos que entender que Jesus é maior do que aquilo que te prende. É maior do que teu medo, é maior do que a depressão, é maior do que a limitação, é maior do que tudo aquilo que te escraviza. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender que aquilo que nos causa dor é uma ação demoníaca. E nós precisamos lutar contra isso, porque aquele que está em nós é maior do que está no mundo. Eu gosto muito, sempre falo desse versículo de Romanos 8:31. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, não nos dará todas as coisas se pedirmos? Igreja, Ele quer te libertar de um vício. Ele quer te libertar de uma limitação, de uma depressão. Ele quer te libertar do medo, das incertezas, da insegurança. Ele quer te libertar daquilo que te limita. Eu não vou ficar lendo os textos por causa do horário, mas eu quero dar alguns exemplos para vocês. A mulher do fluxo de sangue, todo mundo lembra? Não podia sair na rua, não podia tocar nas coisas, ela não podia nem falar o que ela estava sofrendo, porque se as pessoas descobrissem ela na rua, sabendo que ela tem um fluxo de sangue, ela era apedrejada. Ela era totalmente limitada, ela era totalmente escravizada, ela era totalmente presa. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que este homem curava, que este homem tinha poder, que no nome de Jesus até espíritos demoníacos saíam. E ela falou, se eu tão somente tocar as suas vestes, a orla das suas vestes, ou seja, a barra da calça de Jesus, eu vou ser curada. Eu vou ser liberta dessa situação que tem me causado tanto constrangimento. E então ela vai lá, no meio da multidão, acredite que até rastejando, porque ela toca na orla realmente das vestimentas de Jesus, a ponto de Jesus falar assim, parou, quem me tocou? Aí Pedro fala, ô mestre, você tem uma multidão aqui, como assim quem te tocou? Todo mundo te tocando, todo mundo está olhando em você, uma multidão, nós estamos espremidos aqui. E Jesus fala, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Igreja, tinha uma multidão ali, uma pessoa foi curada, uma pessoa foi curada, uma pessoa conseguiu extrair de Jesus aquilo que ele tem de melhor, cura e libertação, porque ela foi com fé. Se nós queremos ser libertos, nós temos que entender quem é Jesus. Se nós queremos alcançar algo grande, algo maravilhoso, algo maior para as nossas vidas,
Nós precisamos entender quem é Jesus. Ele é maior que o teu casamento, Ele é maior que o teu relacionamento, Ele é maior do que as suas dívidas, Ele é maior que o seu trabalho, Ele é maior que a sua empresa, maior que a sua vida profissional, Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior que tudo. Só que enquanto nós não entendermos e não colocarmos Ele no patamar certo, no lugar certo, nós vamos estar igual aquela multidão, abraçando, apertando, tocando, relando, mas não vamos extrair nada do Mestre, não vamos conseguir alcançar nada dele. Mas o dia que nós entendermos quem é Jesus, nós vamos tocar nas orlas das suas vestes, e Ele vai falar para mim e para você: parabéns, porque saiu poder para te curar, saiu poder para te libertar, saiu poder para te restaurar a tua vida, a tua casa e a tua família, porque de mim saiu virtude para alcançar o teu problema. Aquela mulher saiu de casa, eu vou chegar lá, e se eu tão somente tocar, eu vou ser liberta. Se eu tão somente encostar nele, eu vou ser restaurada. Igreja, Jesus quer libertar, Jesus quer restaurar, Jesus quer trazer grandes coisas para as nossas vidas. O povo, eu até anotei aqui, o livro de Juízes. O povo errava, falhava, adorava outros deuses, fazia coisas erradas, e então os midianitas, outra hora os filisteus, outra hora os amonitas, cada hora uma nação escravizava eles, e eles oravam, pediam, e Deus mandava um libertador. Vocês conhecem? Sansão foi um libertador, Eude foi um libertador, Jefité foi um libertador. Deus mandava libertadores, Deus mandava pessoas para tirar eles da escravidão. Gideão, tão conhecido, uma mulher também chamada Débora, que venceu o exército de Cícera. Deus é maior do que as nossas escravidões, e a escravidão tão conhecida, a escravidão de mais de 400 anos no Egito, onde eles clamaram, Deus ouviu a voz e o clamor e o choro dos judeus, separou Moisés. Eu não quero entrar nesse assunto porque demanda tempo, mas preparou Moisés para ser um líder junto dos egípcios, depois levou ele para uma terra onde ele aprendeu a pastorear, onde ele aprendeu a ser servo, onde ele aprendeu a lidar com o Senhor, e o Senhor então fala com ele de meio de uma sarça, e ele vira um grande libertador para aquele povo, um grande homem de Deus, que trouxe libertação para aquela nação, conduziu-os pelo deserto, conduziu-os por muitos medos, muitas dificuldades, inclusive de água, de fome, mas sempre proveu todas as necessidades. Nós temos também aquela mulher que andava encurvada. Abra comigo um pouco para frente no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 16, isso eu quero ler. Lucas capítulo 13, versículo 16. Jesus chega numa sinagoga, era um dia de sábado, e uma mulher andava encurvada. Simone já até ministrou sobre esta mulher. E então Jesus pergunta para os fariseus e saduceus: é lícito curar de sábado? Ninguém respondeu nada. Então ele chama aquela mulher, liberta ela daquele mal. E aí ele fala uma coisa interessantíssima, que eu quero ler com vocês. Versículo 16 do capítulo 13 de Lucas. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Quem que mantinha aquela mulher encurvada, igreja? Tá muito claro ali, ou tem que desenhar? É que eu não peguei, porque devia ter pegado uma imagem, né, Arthur, e colocar ali no telão de uma mulher encurvada e um demônio sentado na cacunda dela aqui, assim, ó. E ela andava aqui, ó. Era um demônio.
Era um espírito imundo. Igreja, às vezes na tua casa tem um espírito imundo lá há anos, atrapalhando o teu casamento, atrapalhando os teus filhos, atrapalhando tua vida profissional, pessoas que não param no emprego, atrapalhando com vícios, atrapalhando com doenças, com enfermidades. Está ali, há anos, há 18 anos essa mulher sofria, e o demônio estava ali, nas costas dela, e a pessoa não entendia que Jesus era maior, que Jesus poderia libertá-la. Aí Jesus olha para ela e fala assim: o que me impede de eu curar essa mulher aqui? O sábado? Eu tenho condições de curar, eu tenho condições de libertar, basta você querer, basta você acreditar. A igreja hoje em dia é limitada demais. A igreja hoje em dia, ela não consegue entender o tamanho do Cristo. Sabe por quê? As denominações cresceram e Jesus diminuiu. Tem muitas igrejas que eu não sei nem se Jesus entra. Jesus curou um homem que era paralítico, curou um homem que era cego, curou várias pessoas, inclusive na mulher do fluxo de sangue. Ele estava indo para ressuscitar a filha de Jairo, e um dos homens que ele curou, ele cuspiu no chão, fez um lodo, passou no olho do homem e falou assim: vai lá no tanque de Siloé, se lava lá, e foi embora. O homem não viu quem era Jesus, porque ele foi cego até o tanque de Siloé, e lá ele foi curado, a hora que ele se lava. E então levaram ele para a sinagoga para interrogar, levaram ele para ser interrogado, se ele era cego ou não, chamaram os pais, virou uma bagunça. E aí ele fala assim: eu não sei quem me curou, eu sei que o nome dele é Jesus. Ah, mas ele te curou num dia de sábado. Se é sábado ou não é, eu não sei, eu só sei que ele é maior do que a doença, porque ele me curou. Mas você era cego? Ele fala: vocês querem crer também nele? Creia você nele, nós não cremos. E expulsaram ele da sinagoga. Quem estava passando do lado de fora da sinagoga, igreja? Jesus. Jesus. E Jesus fala assim: você crê naquele que te curou? E ele fala: Senhor, como eu posso crer? Eu não conheço, eu não o vi, mas ele é poderoso, porque ele me curou. Aí Jesus fala para ele assim: você está vendo, e é quem está na sua frente. E a Bíblia fala que imediatamente ele adorou, imediatamente ele serviu. Agora, sabe o que é interessante, igreja? Aonde Jesus encontrou ele? Dentro da sinagoga? Não. Na onde? Lá de fora. Sabe por quê? Porque naquela sinagoga Jesus não entrou. Tem muitas igrejas que Jesus não tem entrado. Tem muitas famílias que Jesus não tem entrado. Tem muitas vidas que Jesus não tem entrado. E por isso vivem uma vida depressiva, uma vida limitada, uma vida falha. Vivem, como eu disse no começo do culto, o inferno na terra. Porque o reino dos céus não veio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Mas o reino não veio ainda. Ainda estão como aquele homem de Marcos capítulo 5, endemoniado, ainda estão vivendo cativos, ainda estão vivendo as suas limitações, ainda estão vivendo tantas coisas que não é a vontade do Senhor para a sua vida. Sabe uma coisa interessante também? Vamos ler o versículo 13, lá de Marcos capítulo 5. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, afogou-se no mar. Vocês entenderam aqui o contexto? Jesus mandou os demônios saírem, eles não saíram. Aí Jesus perguntou: quem está aí? É legião.
Aí Jesus então repreendeu todos e falou: sai. Aí eles: nós vamos sair, nós temos que sair, porque você é mais forte do que nós, mas deixa a gente aqui na província, permite que nós ali com aqueles porcos ali, Aí Jesus fala: vai. Jesus permitiu, nós acabamos de ler, e a manada precipitou-se por um despenhadeiro e se afogou. Agora eu te pergunto, igreja, por que o homem não se afogou? Sim ou não? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque no meio dessa legião de demônios, tinham Exu Caveira, que é o demônio da morte. Tinha ali espíritos suicidas, porque a Bíblia fala que eles entraram imediatamente nos porcos, os porcos se suicidaram. Os porcos se precipitaram e todos morreram. Então ali perto daquele homem, ali perto daquele cemitério, onde aquela pessoa estava há muitos anos, atormentada, existia um precipício. Só que ele nunca foi lá se pular. Ou se foi, Deus não permitiu. Não permitiu que a vida daquele homem se precipitasse, não permitiu que a vida daquele homem fosse ceifada. Sabe por quê, igreja? Porque Deus tem um tempo para mim e para você. E Ele não permite que o diabo faça algo além daquilo que Ele permite. Aquele homem era muito precioso para Jesus, a ponto de Jesus pegar uma embarcação e ir lá na terra dos Gadarenos para tratar com ele, porque a Bíblia fala que ele foi em cima do homem. Se você continuar lendo o contexto, você vai ver que o povo de Decápolis, o povo onde ele foi lá na terra dos Gadarenos, pediu para ele sair da cidade. Ele não fez mais nada lá, ele foi embora depois disso. É só você ler, você vai ver que o próprio endemoniado depois fala: deixa eu ir com você. Jesus fala: não, vai lá na tua casa, fala para os teus lá o que te aconteceu, quão grande libertação Deus te deu. Mas você vai ver que Jesus foi especificamente para ele. O motivo de você estar vivo ainda, igreja, é porque Ele tem grandes coisas na tua vida. Ele tem grandes propósitos, grandes objetivos, Ele tem grandes coisas para realizar ainda, e o inimigo não pode te matar. Eu gosto muito, para exemplificar isso, de ir lá no livro de Jó, onde Satanás fala assim: se eu tirar tudo, ele vai falar mal de você. Aí Deus fala: pode tirar tudo. Aí tirou tudo. Ah, mas ele ainda tem saúde, se eu tirar a saúde, ele vai falar mal de você. Deus fala: pode tirar a saúde dele, mas não o... Alguém já leu o texto? Mas não o mate. Não o mate. Ou seja, Deus falou assim: você quer trabalhar, ô Satanás desgraçado? Vai lá. Só que você tem uma limitação. Não pode tirar a sua vida. Tem que ficar vivo. Pode tirar a saúde dele, fazer ele emagrecer, ficar pele e osso, se coçar com pedaços de telha, pode acabar com a vida do cidadão, ainda deixar a mulher para atormentar ele. Porque a mulher ficou lá, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. Pode trabalhar até no psicológico dele, mas não o mate. Não tire a vida dele. Por quê, igreja? A Bíblia fala no final, no capítulo 42, e Deus restituiu tudo em dobro. Tudo em dobro. Igreja, nós precisamos entender quem é esse Jesus. Por mais que o inimigo está trabalhando na tua casa, por mais que o inimigo está trabalhando na tua família, por mais que o inimigo pode estar trabalhando no teu emprego, na tua empresa, no teu negócio, na tua vida financeira, se você está vivo, está na presença do Senhor, é porque Ele tem restituição. Ele tem poder para te libertar e te restaurar todas as coisas. O inimigo, ele tem um tempo, e ele não pode te matar, porque Deus ainda vai fazer milagres, Deus ainda vai fazer grandes coisas. Aleluia, glória a Deus. Versículo 14 e 15. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Virou um assunto da cidade, igreja. Virou uma coisa notória. Todo mundo queria ver o que tinha acontecido. Todo mundo queria saber o que tinha acontecido. E a hora que eles chegaram,
A hora que eles foram lá para ver o que tinha acontecido, versículo 15, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. E o que aconteceu? Temeram. Sabe o que é temer? Acreditaram. Porque eles viram aquele homem que andava nu, aquele homem que devia ser barbudo, cabeludo, tudo as unhas grandes, porque ele vivia em sepulcros, tudo sujo, nojento. Agora eles viram ele assentado, eles viram ele vestido e no seu perfeito juízo. Igreja, muitas vezes nós temos que limpar algumas coisas das nossas vidas. Às vezes a gente chega na casa das pessoas, aquela casa suja, cheio de tranqueira, parece acumulador. É onde Satanás habita. É onde Satanás está. A sua casa pode ser a mais humilde do bairro, a mais humilde no meio dos irmãos da igreja. Pode ser uma casa de antigamente vermelhão, ou então até na terra, mas que não tenha sujeira, que não tenha bagunça, que não tenha preguiça estagnada lá. Ah, mas eu trabalho. Ah, igreja, desculpa de aleijado é a muleta. As pessoas dão desculpas para manter o mal. E onde habita os escorpiões, as baratas, os ratos? No meio do quê? No meio da casa limpa? No meio da sujeira. Ele se esconde no meio das tranqueiras. Ah, pastor, mas um dia eu vou usar. Nunca vai usar. Nunca vai usar. É muleta. Ah, mas um dia vai dar certo. Não vai. Chegaram lá e viram aquele homem assentado, vestido e no seu perfeito juízo. A pessoa no seu perfeito juízo, ela não junta imundícia, igreja. A pessoa no seu perfeito juízo, e eu vou trazer um pouco mais para a espiritual, e vou sair um pouco dessa parte de casa, que eu acho que vocês já entenderam o que é. Mas tem pessoas que ficam acumulando problemas, acumulando ódios, mágoas, ressentimentos, e não estão percebendo que eles estão ficando encurvados. Não estão percebendo que eles estão carregando uma carga muito grande. É por isso que Jesus fala lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Peguem o meu fardo, que é leve, suave, fácil de carregar. Mas não, nós queremos pegar os fardos pesados das nossas vidas, e queremos ficar carregando. Por quê? Porque não estamos no nosso perfeito juízo, estamos sendo conduzidos por incidência de Satanás, por incidência de demônios, estamos sendo conduzidos por legiões, por potestades, e não percebemos que a nossa casa está sendo dominada por uma legião, que a nossa casa está sendo dominada por demônios, que o nosso lar está sendo dominado pelo mal. Não percebemos isso, achamos que é normal. Não é normal, é normal. Não tem nada normal, igreja. Jesus veio para te dar liberdade, Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Ele é maior, Ele venceu a morte e ressuscitou. A Bíblia fala que Ele pisou a cabeça de Satanás, mas ainda Satanás tem enganado muitas pessoas, ainda Satanás tem enganado muitas famílias, tem mantido muitas pessoas presas na miséria, presa na imundícia, na sujeira, presa na loucura, porque se a pessoa não está no perfeito juízo, ela está louca, presa na loucura. Ah, mas eu tenho ido para a igreja, fazer o quê? Ah, mas eu tenho ouvido a palavra, mas ela tem feito o quê? Ah, mas eu tenho uma Bíblia, para quê? Existiu uma multidão ao redor de Jesus. Uma mulher tocou, uma mulher conseguiu extrair de Jesus virtude,
Sabe que, eu vou explicar de uma maneira que vocês entendam. É a mesma coisa de eu dar uma laranja para cada um aqui, ó. E alguns ficam olhando, ai que laranja bonita, olha como ele é bonita, olha como é as escamas dela, olha que legal. Mas vai ter um que vai meter o dedo, vai arrancar a casca e vai extrair o melhor da laranja, que é o que, igreja? O suco. O suco. Vai ter alguém que vai meter a unha lá e vai extrair o melhor da... Vai ter aquela que vai, mas eu vou quebrar minha unha se eu pôr a unha aqui. Mas eu vou ficar fedido. Mas não. Vai ter os infelizes que vai ficar com a laranja a semana inteira, admirando ela. Mas vai ter alguém que vai extrair da laranja o melhor dela, que é o suco. De que forma? Não sei. Mas ele vai extrair o suco da laranja. Tem um monte de pessoas que tem a laranja na mão. A Bíblia. A palavra de Deus. Mas não extrai o suco dela. Não extrai a virtude e o poder que Jesus tem. Não conseguem extrair da Bíblia aquilo que pode transformar a sua casa, a sua família. Pastor, mas até o senhor passa dificuldade. Passa, igreja, passo. Mas eu sou liberto. Eu sou liberto. Eu acredito que o que eu passo é Deus me moldando. É Deus me tratando. É quando a Bíblia fala lá em Tiago capítulo 1. Tende por grande gozo quando passares por várias provações. Porque depois de provado, você é aprovado. Aprovado. Eu passo por muitas lutas mesmo, muitas dificuldades. Mas Deus tem me honrado. Deus tem me abençoado. Fazia 3 anos que nós não ia viajar, fazer nada, porque a situação sempre lutando para pagar as despesas de casa, as despesas da igreja, manter as coisas. E eu falei para Simone, este ano a gente vai, não sei como, mas a gente vai. Aí o meu irmão ligou para mim e falou assim, aluguei um apartamento na praia, se prepara com a tua família aí, não vai precisar pagar nada, é só ir. Eu falei, glória, olha só como Deus é maravilhoso. Eu sou escravo, igreja? Não, o diabo pode até limitar, mas não pode me matar. E fui lá e aproveitei, fiquei dentro do mar, e ainda na hora que estava para vir embora, meu irmão falou assim, vamos ficar até o final de semana? Eu falei, glória, vamos ficar mais um pouquinho então, então eu vou ligar lá pro cara, não vai ficar até no sábado. Eu falei, glória a Deus, e ficamos mais 2 dias lá, porque daí na sexta, no sábado, começou a mudar o tempo, falei, vamos embora na sexta mesmo, vai. Igreja, Jesus é maior do que as suas limitações. Jesus é maior do que aquilo que te escraviza. Jesus é maior. Mas só que muitas vezes nós temos sido pessoas sem juízo. Nós temos sido pessoas atormentadas e não percebemos que o diabo tem mantido a nossa casa presa, tem mantido a nossa família acorrentada. E alguns até já desfrutaram algo bom do Senhor, mas não perceberam que a sua arrogância, que a sua ignorância, que a sua ingratidão trouxe espíritos imundos de volta. Eu quero ler um texto com vocês enquanto o grupo de louvor vem aqui na frente. Está lá em Mateus capítulo 12. Abre comigo lá um texto de Mateus capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 43 ao 45. 12, 43 ao 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Só quero fazer um parênteses aqui. Como que está a casa depois que o Satanás saiu? Varrida e adornada. Está limpa. A casa está limpa, não tem bagunça. Não tem animais peçonhentos. Por quê? Porque foi expulso, foi mandado embora. Ela está no seu perfeito juízo. Só que daí ele não cuida da casa.
Por quê? Porque o pastor fez isso que eu não gostei, o irmão fez aquilo que eu não gostei, a irmã está no pecado lá e ninguém fala nada, mas não olha para a trave que tem no teu olho, fica olhando dos outros. Ah, porque eu não gostei da igreja, eu não gostei que o pastor viajou, eu não gostei da irmã que pregou, do irmão que foi lá, eu não gostei do louvor, eu não gostei disso. Por quê? Porque nós vamos deixando Satanás trazer ingratidão, nós vamos deixando Satanás colocar no nosso coração o entulho dele. Ah, eu não vou dar mais o dízimo lá na igreja não, porque o pastor viaja com o meu dinheiro, eu não vou dar mais o dízimo lá na igreja não, eu não vou mais ofertar, porque o pastor está pegando para ele o dinheiro, as ofertas, eu não vou, e vai entulhando, aí o versículo 45, então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos deste homem, piores do que o primeiro, assim acontecerá também para esta geração má. Nós não entendemos como é que funcionam as coisas, nós não entendemos como é que o espírito demoníaco trabalha, nós não entendemos o que Jesus faz. Jesus entra na nossa vida, limpa a nossa casa, adorna ela. Adornar ele coloca uns enfeitezinhos, dá uma perfumada. Você vai no banheiro, aquela aguazinha verdinha, não é cheirosa, quando você vai no shopping, que você dá descarga, nunca fica branca água. Por quê? Porque ele coloca produto para ficar cheiroso, aquele negócio gostoso. Aí o diabo fala: vou voltar lá, a casa está legal, a casa está bonita. Aí ele volta, tal o cara ingrato, tal o cara falando mal dos irmãos, tal o cara blasfemando contra a igreja, tal o cara falando, brigando com todo mundo na sociedade, no seu trabalho, no seu bairro, tal o cara abrindo um monte de brecha para ele voltar. Aí ele fala: vou levar comigo mais 7, porque agora eu não perco mais essa vida, agora eu não perco mais essa casa, agora ninguém me tira mais de lá. Aí Jesus fala, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Por quê? No final ele fala, porque é uma geração má, é uma geração problemática, é a nossa geração, a geração dos ingratos, a geração das pessoas arrogantes, blasfemas, só fala mal. Jesus fala: é fácil tirar o cisco do olho do irmão, o problema é tirar uma trave que está no teu. É fácil pesar o irmão na balança, mas você não sabe que você também vai ser pesado na mesma balança. A Bíblia fala assim, se eu te perdoo, você tem que perdoar os irmãos, porque da mesma medida que você mede, você será medido. Se você não perdoa, também não receberá o perdão. Mas sabe o que aconteceu, igreja? Prosperidade, vamos vencer, vamos alcançar, vitória financeira para você, passa aqui no Vale de Sal, passa aqui nesses portais, passa aqui, e as pessoas vai, e Jesus está longe deles. E Jesus não entra mais na casa, mas entra dinheiro, entra prosperidade, entra riqueza, vai ter bênçãos financeiras ali, vai ter coach financeiro aqui, vai ter o ministério de louvor, de unção, de poder, de autoridade ali, e as pessoas estão indo atrás, mas estão esquecendo que Satanás está vindo, encontrando a casa adornada, e trazendo com ele mais 7, e o pior estado daquela pessoa é o último, porque ela está 7 vezes piores do que o primeiro. Ah, mas eu sou liberto, pastor. Será? Será que você tem extraído tudo aquilo que Jesus pode te dar? Será que você tem vivido tudo aquilo que Jesus pode te dar? Será que você tem estado no seu juízo perfeito? Ou quem tem te dominado é a ira, é o ódio, é a mágoa, é o ressentimento, é a depressão, é o medo, é a ansiedade, é as limitações, é as pressões deste mundo, é as coisas deste século? Ah, mas a política, pastor, nós não pertencemos a este lugar, igreja, nunca vai melhorar.
a tendência é piorar. Os outros vêm falar para mim, eu falo, vai piorar. Opa, vai pior que isso. Vai pior que isso. Mas esteja preparado para estar com o Senhor. Porque essa é a nossa posição. Isso é o que nós temos que lutar. Não é lutar para tirar A, para colocar B. Nós não vamos conseguir mexer em nada nisso. A única coisa que nós pode fazer é orar e interceder. Mas eu posso garantir a minha passagem para o céu, estando na presença do Senhor e deixando as coisas deste mundo. Se coloque de pé neste momento, igreja. Não sei como é que está a tua vida hoje. Eu não sei em que momento essa palavra falou no seu coração. Mas nesse momento de oração, nesse momento de louvor, avalie se você está no seu perfeito juízo. Avalie se sua casa está adornada e limpa, ou se ela está toda suja, toda cheia de entulhos, de tranqueiras que a vida foi deixando. Esse dia uma pessoa falou para mim assim, pastor, só esse ano nós mudamos 3 vezes. Eu falei, glória a Deus pela mudança. Eu amo mudar, porque eu jogo tanta tranqueira fora. Só não jogo a esposa e os filhos fora, as filhas fora. Mas o resto, o que tem de tranqueira já fica na mudança, não levo para outra casa. Porque com o tempo, igreja, nós vamos acumulando tranqueiras. Nós vamos acumulando. Esses dias eu precisava de uma torneira, porque a minha torneira quebrou lá, eu precisava de uma torneira. E eu peguei minha caixa de ferramenta pesada, falei, nossa, que caixa de ferramenta, ouvi tanta tranqueira lá. Falei, gente, coisa que eu nem vou usar mais, falei, que eu voltar de viagem, eu vou jogar tudo isso fora. Porque nós temos que limpar a nossa vida. Assim como nós limpamos a casa, nós temos que limpar a nossa alma. Então dá uma olhada, fala, Senhor, nesse momento de oração, fala, Senhor, traz à memória agora aquilo que é entulho, aquilo que tem travado a minha vida, aquilo que tem me feito andar encurvado, aquilo que já está morto e precisava ter sido jogado fora já. E que você possa nesta noite ser liberto, igreja, assim como aquele endemoniado gadareno foi liberto. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes, quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, começou a anunciar em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Jesus tem libertado as nossas vidas, igreja. Por mais que não manifestou um demônio e não teve que expulsar tal, Jesus tem tocado a harpa como Davi fazia com Saul, e o espírito demoníaco foi embora. Nós temos todos os domingos, todas as quartas, todas as terças tocado a harpa, falado da palavra do Senhor, e o inimigo foi embora, e a casa está adornada, a casa está limpa, a casa está vazia, para Jesus habitar. Mas muitas vezes nós temos sido ingratos, nós temos sido pessoas que ficam com um olhar de defeitos, de dificuldades com a igreja, e temos permitido que Satanás volte. Aquele homem que foi curado, aquele endemoniado que foi curado, ele quis ir com Jesus, ele quis montar no barco. Jesus falou, não, vai para a tua casa, anuncia o que eu fiz na tua vida, como Deus teve misericórdia de ti. Vou até usar um momento da pregação. Deus não teve misericórdia dos porcos que se precipitaram e morreram, e se mataram naquele momento, mas esse homem ele não permitiu que matasse. Deus teve misericórdia dele. E a Bíblia fala no versículo 20, que em vez dele ficar olhando defeitos, olhando imperfeições, olhando as dificuldades das pessoas, em vez dele ser uma pessoa ingrata por aquilo que ele recebeu, ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Começou a pregar para as pessoas. Jesus libertou a minha vida, vamos lá. Jesus libertou a minha família, vamos lá. Jesus mudou a minha história, eu era cativo, eu era escravo do pecado e agora eu estou liberto, vamos lá.
E nós muitas vezes não temos feito isso, igreja. Sabe qual que é o problema? Lá em Decápolis deviam ter muitas pessoas capacitadas, muitos sábios, muitos inteligentes, muitos empresários, mas quem se colocou à disposição foi um endemoniado. O pastor de Decápolis era uma pessoa que vivia endemoniada. Como diz Jesus, e a semana que vem nós devemos falar um pouquinho disso, porque é a Páscoa, se eles não clamarem, as pedras clamarão no seu lugar. Se nós não anunciarmos as coisas boas que Jesus tem feito, porque somos ingratos, somos arrogantes, não falamos para os outros aquilo que estamos vivendo de bom com a igreja, com a palavra, Jesus vai usar alguém para falar, até um endemoniado pode ser. Só que ai de você, que pode vir outros 7 piores, e o seu último estado pode ser muito pior do que o primeiro. Juízo, como que aquele homem estava a hora que foram lá para ver ele? Assentado, vestido e em perfeito juízo. Igreja, é o que tem faltado para nós. Somos libertos, precisamos anunciar isso para as pessoas. Somos libertos, precisamos ajudar outros a serem libertos. É o que Jesus pediu para aquele homem. Não vai me acompanhar não, mas anuncia para as pessoas aquilo que eu fiz na sua vida. Amém? Quem vai anunciar para as pessoas de perto aquilo que Jesus tem feito para a sua vida? Dá um glória a Deus, amém? Glória a Deus. A semana que vem esse banco que está vazio do seu lado, tem que ter uma pessoa que você vai convidar, que você vai chamar, que você vai falar: Deus tem me libertado através da palavra, Deus tem tocado a harpa e eu tenho sido liberto, e eu quero que você também seja liberto. Vamos comigo, se precisar de uma carona, se precisar que eu te espere, mas eu vou te ajudar a ser liberto, porque eu fui liberto. E a Bíblia fala que este homem, que ora foi endemoniado, começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam, ou seja, muitos foram libertos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, igreja. Simone, vem encerrar aqui na frente.